Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Lembrando que é importante que vocês entrem no Class, façam ali a atividade que está postada, para além de você adquirir ainda mais conhecimento, você também garantir a sua presença. Tanto o conhecimento como a presença são importantíssimos aí, já que nós estamos nesse final de ano. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo as nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, não precisa se preocupar. Entre em contato com a sua escola e veja o que a escola está disponibilizando de atividade para você fazer. Então, você vai até a escola, pega essas atividades, volta e entrega as atividades feitas, ok? Vamos, então, para os nossos objetivos de hoje. Nós vamos ler e interpretar a primeira parte de um conto. Então, hoje, nós vamos falar somente da primeira parte de um conto. Relembrar as características desse gênero conto, tanto que a gente já trabalhou com esse gênero, reconhecer o efeito de sentido da escolha de determinada palavra ou expressão e relacionar textos de mesmo tema. Então, a gente vai pensar aí sobre outros textos que possuem o mesmo tema. Para começar, nós temos aqui o conto. O conto que nós vamos ler chama A Primeira Só, que é da Marina Colasanti, ok? Está nesse livro Uma Ideia Toda Azul. Mas nós vamos primeiro pensar nesse título. Olha lá. No título do conto, A Primeira Só, o termo primeira é. Então, a gente vai pensar somente na palavra primeira. Um numeral, um advérbio ou um adjetivo. Então, você lendo ali, A Primeira Só. O que vem na sua cabeça? Palavra primeira. É um numeral? É um advérbio? Ou é um adjetivo? Neste caso, ele vai assumir a função de adjetivo, certo? É um adjetivo ali dessa só, né? Dessa pessoa só. Continuando, nós temos a nossa primeira atividade, que é, pelo título A Primeira Só, então a gente já sabe, né, que se trata de um adjetivo, e só pelo título e a capa, então verifiquem bem a capa, tentem observar todos os detalhes, as cores que essa capa possui. Quais hipóteses podemos levantar a respeito do conto que será lido? Pelo título e pela capa, lembrando que é um conto e ele está nesse livro chamado Uma Ideia Toda Azul, certo? É um conto que está lá dentro. Então, pelo título, A Primeira Só, e a capa deste livro, o que você imagina que esse conto trata? Do que será que ele vai falar? Vou dar um tempinho para você pensar e escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram levantar aí algumas hipóteses? Vamos dar uma olhada nesta capa? O que eu tenho nessa capa? Eu tenho uma pessoa sentada, uma mulher aparentemente sentada, com um pássaro na mão, uma árvore. Ela está vestida de uma forma não tão habitual, a gente não está habituado, né, no nosso dia a dia com essa vestimenta. Eu tenho ali cores bem leves, a cor rosa bem leve e depois, claro, a cor azul. Parece-me que ela pode estar ali numa floresta ou num campo, num parque, algo desse tipo. Então, são coisas que a gente tem que imaginar para a gente começar a levantar hipóteses. Como a resposta é pessoal, eu trouxe para vocês a seguinte coisa, que o levantamento de hipóteses depende das histórias de leitura de cada um de vocês. Talvez, por exemplo, essa imagem da pessoa sentada vai te remeter a uma história que seja épica, ou uma história que seja de aventura, ou uma história que seja uma narração ali de romance. Então, tudo vai depender do que você já traz de histórias lidas, ok? Então, por isso que a resposta é pessoal. Mas não se preocupem, porque é óbvio que a gente vai descobrir, afinal, do que se trata esse conto. E para descobrir, a gente vai começar a fazer a leitura. A primeira só. Era linda, era filha, era a única. Filha de rei, mas de que adiantava ser princesa se não tinha com quem brincar? Sozinha no palácio, chorava e chorava. Não queria saber de bonecas, não queria saber de brinquedos. Queria uma amiga para gostar. Nossa primeira coisa. De acordo com os seus conhecimentos, né? Lembra? Histórias de leitura. E agora? De acordo com os seus conhecimentos, de que gênero, né? Qual é o gênero que esse texto pertence? A gente já consegue perceber ali qual é o gênero. E para isso, você vai encontrar algumas palavras que vão justificar a sua resposta. Vou dar um tempo para você reler o trecho, fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí num gênero? Tenho certeza que todos vocês já viram esse gênero em algum momento da vida escolar de vocês, principalmente quando vocês são menores, mas também a gente acaba trazendo esses gêneros quando vocês vão crescendo ali na adolescência, trabalha com uma outra visão ali, uma visão já mais jovial para aquele texto. Claro que o gênero é conto de fadas. Como é que eu sei que é conto de fadas? Então, vamos a algumas características comuns do conto de fadas. Pensem aí naqueles que vocês conhecem. O que eu tenho? Eu tenho uma princesa. E ali, já no início do texto, diz que é filha de rei.
Filha de rei, logo vai ser uma princesa. Depois, eu tenho, ó, sozinha. Onde que ela está sozinha? No palácio. E ela fazia o quê? Ela chorava. Então, se você for pensar aí nos contos de fadas que você conhece, perceba como as princesas elas são sofredoras no início desses contos. Então, ele traz essas características de conto de fadas. E nós vamos continuar. De noite, o rei ouvia os soluços da filha. De que adiantava a coroa se a filha da gente chora à noite? Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou o vidraceiro, chamou o moldureiro. E em segredo mandou fazer o maior espelho do reino. E em silêncio mandou colocar o espelho ao pé da cama da filha que dormia. Então, nós temos que pensar que o rei perguntou a seguinte coisa: de que adiantava a coroa se a filha da gente chora à noite? E agora? Claro que o rei não esperava uma resposta. Ele estava só se perguntando. Então, o que isso pode revelar sobre a personalidade do rei? Então, agora a gente vai pensar nesse rei. Quando ele faz essa pergunta, o que será que ele está pensando? Qual será que é essa personalidade dele? Vamos tentar descobrir aí como a construção, né, desse personagem? Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram construir uma ideia de personalidade aí para este rei? Coloquei, obviamente, para vocês que se trata de uma resposta pessoal. Lembrando, tudo vai depender daquilo que você traz de leituras anteriores. Então, daquilo que você
conhece. Então, se você conhece algumas aventuras em que o rei é uma pessoa muito boa, possivelmente você colocou ali que é porque ele está preocupado com a princesa, então por isso que ele pensou sobre isso. Agora, se você já traz uma leitura que gira ali em torno de alguns conflitos entre rei e princesa, talvez o medo do rei perder a coroa, então você já poderia pensar que valia muito mais a pena o rei tirar a coroa da princesa e assim por diante. Então a gente vai construindo essas personalidades das personagens de acordo com aquilo que a gente conhece, de acordo com aquilo que a gente traz de leitura. Por isso que quanto mais a gente lê, mais fácil vai ficando para a gente construir as personagens das histórias. E continuando. Quando a princesa acordou, já não estava sozinha. Uma menina linda e única olhava para ela, os cabelos ainda desfeitos do sono. Rápido saltaram as duas da cama. Rápido chegaram perto e ficaram se encontrando. Uma sorriu e deu bom dia. A outra deu bom dia, sorrindo. Engraçado, pensou uma. A outra é canhota. E riram as duas. Então, lembrando que o rei presenteou, né, a princesa com um espelho e deixou ali aos pés da cama. E agora? Eu tenho essa fala. Engraçado, pensou uma. A outra é canhota. De acordo com o texto lido, o que justifica a outra ser canhota? Por que essa outra pessoa é canhota? E qual hipótese podemos levantar a respeito da nova amiga? Então, nós vamos ter que pensar sobre tudo. Sobre o presente do rei, né? O fato de a amiga ser canhota e o que ela ser canhota pode significar ali para a leitura do nosso texto. Eu vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
E então, conseguiram pensar aí a respeito, fizeram uma análise sobre essa questão do espelho, já se olharam no espelho, obviamente, então vocês sabem mais ou menos como é que funciona. Olha só, a amiga é canhota porque se trata do reflexo da princesa, né? O reflexo vai mostrar de outra forma, então ela acaba ficando canhota. Uma das hipóteses que pode ser levantada é de que elas são iguais, mas não são idênticas. Então, é a primeira pista ali que nós temos dessa amiga. Ela se vê no espelho, mas ela observa que a outra é canhota. Então, elas são iguais, mas elas não são idênticas. Continuando, riram muito depois, felizes juntas, felizes iguais. A brincadeira de uma era a graça da outra. O salto de uma era o pulo da outra. E quando uma estava cansada, a outra dormia. O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer brinquedos novos, que entregou à filha numa cesta. Bichos, bonecas, casinhas e uma bola de ouro. A bola no fundo da cesta. Porém, tão brilhante que foi o primeiro presente que escolheram. Então, no meio de todos aqueles presentes, escolheram o quê? A bola, porque ela era brilhante. Nós vamos reler mais um trecho e vamos responder. Podemos inferir que a autora faz uso de uma linguagem emotiva? Por quê? Então, assim, lembra que na aula passada a gente rapidamente falou sobre as linguagens? Linguagem poética, linguagem emotiva. E nesse texto, será que eu consigo dizer que a autora fez uso dessa linguagem emotiva? E você vai me dizer por quê. Vou dar um tempinho para você responder essa questão e eu já volto. Então, conseguiram perceber aí uma certa emoção nessa linguagem? Vamos dar uma lida novamente? Olha só, riram muito depois. Felizes juntas, felizes iguais. A brincadeira de uma era a graça da outra. O salto de uma era o pulo da outra. E quando uma estava cansada, a outra dormia. Olha o que eu coloquei para vocês. Podemos compreender que a linguagem emotiva se dá por algumas repetições. Olha só, felizes, depois diz felizes novamente, porque a linguagem emotiva ela vai trabalhar bastante com essa questão dos adjetivos. Lembram lá do nosso primeiro quiz, quando a gente já falou sobre os adjetivos? Então, a linguagem emotiva vai trabalhar bastante com essa questão dos adjetivos. E essa repetição acaba trazendo ali uma certa emoção para a leitura. E quando uma estava cansada, a outra dormia. Então, enquanto uma fazia uma coisa, a outra fazia outra coisa. Por quê? Porque a linguagem emotiva ela tem muito a ver
com o eu, com a pessoa em si, né? Com o locutor. Nesse caso, como a gente tem uma narração ali, nós vamos pensar nessa nossa personagem principal, que é essa princesa, certo? Então, tudo acaba girando ali em torno dela. E nós vamos continuar. Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama, atiraram para o alto. Mas quando a princesa resolveu jogar nas mãos da amiga, a bola estilhaçou o jogo e a amizade. Uma moldura vazia, cacos de espelho no chão. A tristeza pesou nos olhos da única filha do rei. Abaixou a cabeça para chorar. A lágrima inchou, já ia cair, quando a princesa viu o rosto que tanto amava. Não um só rosto de amiga, mas tantos rostos de tantas amigas, não na lágrima que logo caiu, mas nos cacos que cobriam o chão. Nós vamos reler um trecho e pensar. Localize as expressões, palavras, né, que fazem do trecho ser poético. Agora a gente já vai falar de uma linguagem poética. Lembram de poemas? Letras de música, que a gente já trabalhou em aulas anteriores, o que fazia esse texto ser poético? Tente localizar no texto essas palavras que trazem ali uma linguagem, poética para esse trecho, e eu já volto. Então, conseguiram localizar palavras ou expressões para trazer ali uma certa dose de poesia para o conto? Olha só, o uso das metáforas faz uma referência aos textos poéticos. A tristeza pesou. A gente sabe que a tristeza não pesa, mas ali a autora trouxe, a tristeza pesou, então fez o uso dessa metáfora. E depois a lágrima inchou nos olhos. Então a gente sabe que a lágrima não incha. Então ela traz essas metáforas, fazendo o quê? Nos faz refletir a respeito de uma linguagem poética. Por quê? Porque a linguagem poética, essa função poética da linguagem, ela não é exclusiva de poemas, elas podem aparecer em outros gêneros textuais, pode aparecer, como nesse caso, nesse conto que nós estamos fazendo a leitura. Continuando, nós temos mais um trecho para nós lermos e responder. O que podemos compreender sobre esse trecho? Então, vou pedir para que vocês releiam o trecho e digam o que você consegue compreender. E você não é para você resumir, é para dizer o que você compreende mesmo ali, como um leitor, como que você vê, enxerga este trecho. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto.
E então, conseguiram colocar aí no caderno o que vocês compreendem pelo texto? Eu gosto muito de fazer leitura de texto e sempre pensar o que eu estou entendendo. E nem sempre aquilo que eu entendo pode ser aquilo que o meu colega entende, mas é gostoso a gente ir pensando, levantando possibilidades desta compreensão. Então vamos fazer a leitura. Mas quando a princesa resolveu jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou o jogo e a amizade. Uma moldura vazia, cacos de espelho no chão, a tristeza pesou nos olhos da única filha do rei. Abaixou a cabeça para chorar. A lágrima inchou, já ia cair, quando a princesa viu o rosto que tanto amava. Não um só rosto de amiga, mas tantos rostos de tantas amigas. Então, o que será que está acontecendo ali? Que mensagem eu trago pensando? Que eu vou pensar com emoção, eu vou pensar ali no poema, eu vou pensar nessa situação de linguagem poética, de uma função poética, de função emotiva. Olha o que eu trouxe para vocês. Podemos entender que após a tristeza, por quê? Porque ela tem a tristeza. A garota percebeu outros apoios. Olha que interessante como isso é mostrado ali no texto. A princesa está triste, porque ela perdeu uma amiga. Mas ao mesmo tempo, logo depois dessa tristeza, ela percebeu o quê? Que existiam outras amigas. Então, outras pessoas podiam tirar esta tristeza dela. Continuando, engraçado, são canhotas, pensou, e riram. Então, claro que aqui, o nosso conto vai continuar, eu vou continuar esse conto com vocês na próxima aula, mas e agora? Nós temos de novo mais amigas, e essas amigas também são canhotas. Lembram aquilo que nós respondemos em uma das questões? Que elas são parecidas, mas elas não são idênticas. Então é bem interessante a gente pensar sobre essa questão, essa construção da amizade dessas personagens ali, dessa princesa que se sentia sozinha e depois ela acabou tendo uma companhia. E nós vamos reler um trecho que diz: engraçado, são canhotas, pensou, e riram. A descoberta das características das amigas revela que... Então, ela descobriu algumas características. Características são essas. Ela é canhota. O que isso revela? Letra A. Que a princesa não se importa mais com a outra, porque lembra que essas outras amigas, elas existem por quê? Porque o espelho quebrou, certo? Então, estilhaçou ali, fez vários espelhos e várias amigas. Letra B. As novas amigas substituirão a amiga antiga? Será que isso que quer dizer? Letra C. A primeira não é única, A primeira não é única, lembra? A primeira só, tá? Então eu tenho que a primeira não é única. E a letra D. A princesa busca a mesma amizade. E então, o que será? Por aquilo que nós lemos e somente por esse trechinho, o que a gente pode pensar a respeito? Nós vamos pensar que a princesa busca a mesma amizade. Qual é a primeira característica que ela vê? Que as amigas são canhotas. Isso remete àquela primeira amiga que ela teve, certo? Então, ela busca essa mesma amizade, ela está nessa busca da amizade. Só para a gente relembrar, nós vimos que um texto em prosa, Lembra texto em prosa, aquele com parágrafo que vai até o final da linha, certo? O texto em prosa pode apresentar uma linguagem poética e emotiva. Vou lembrá-los, a linguagem poética, a função poética da linguagem, ela não é exclusiva dos poemas. Neste texto que nós lemos hoje, nesse trecho, nessa primeira parte do conto, a gente viu que esse conto traz ali uma função emotiva e também uma função poética. O conto de Marina Colasanti apresenta uma reflexão sobre nossas atitudes. Será que vocês conseguiram perceber essa reflexão sobre as nossas atitudes? A menina ficou muito feliz, Mas ali ela se adiantou, E jogou a bola com muita força. O que será que isso pode... Como será que eu posso perceber isso no texto? Como que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? E os contos de fada podem trazer reflexões a respeito da vida adulta. Então, a Marina Colasanti, embora ela traga ali um universo de conto de fadas, ela faz
o quê? Ela traz para nós reflexões da nossa vida adulta ou da nossa vida de adolescente. Essa coisa de ir em busca, né, da amizade, depois, principalmente a princesa se sentir sozinha, mas ao mesmo tempo ela perceber que tem outras pessoas ali que podem apoiá-la naquela solidão e mesmo também, às vezes, querer refletir você, né, o eu, em uma outra amizade, né, querer que as pessoas sejam iguais a mim, que eu tenho que ela é igual, mas ela não é idêntica. Deixo para vocês 2 indicações, que é um livro Branca de Neve Tem que Morrer, é um livro bem bacana, certo? Que é uma releitura aí da história da Branca de Neve e, claro, uma peça de teatro chamada O Fantástico Mistério de Feiurinha, que também são releituras dessas contos de fadas, de uma forma bem divertida, esse do Pedro Bandeira. Por hoje, eu fico por aqui e espero vocês na próxima aula para a gente continuar.